Vamos ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus. Aspirante Edilon, por favor. Deus tem uma palavra para nós, com certeza, através do seu servo. Nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá e vamos orar pelo nosso querido irmão. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida do aspirante Edilon. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, pelas vezes que o Senhor tem usado ele para transmitir a tua palavra aqui e onde quer que o Senhor o leve. E te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor use a vida do teu filho de forma extraordinária para falar conosco. Te pedimos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estarmos juntos nesse dia tão importante, um dia que fez o Senhor para nós adorarmos, exaltarmos o seu nome, e também um dia que nós estamos aí comemorando o aniversário do nosso pastor Mauro. É uma alegria, Deus continue abençoando, meus parabéns novamente outra vez. É uma alegria sermos aí apacentados, sermos cuidados pelo Senhor, que tem sido esse carinho por nós. Deus continue abençoando toda a sua família. É uma alegria. Querido, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Para nós ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Diz assim, 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Queridos, Deus muitas vezes ele vai na contramão das histórias e faz coisas que a gente não espera. Deus a gente começa a olhar a história de como Deus chamou muitas pessoas. A gente começa a ver como Deus chamou um homem chamado Gideão, que estava com seu coração triste e revoltado por ter visto os midianitas dominarem o seu povo. Deus chama esse homem, Deus cuida desse homem, e com apenas 300, ele derrota, obrigado meu querido, ele derrota um grande exército. Deus mais tarde chama uma mulher chamada Esther, e enquanto o seu povo vai ser destruído, Deus chama uma mulher, e essa mulher se torna rainha, e Deus usa essa mulher para que dê um grande livramento ao seu povo. Deus pega um homem chamado Jefité, um homem que era um filho bastardo, que foi desprezado pela sua família, mandado embora de casa, não tinha respeito nenhum diante da sua família. Deus mais tarde pega esse homem, transforma esse homem num grande guerreiro. Esse homem volta para casa, lidera esse povo e guerreia o exército ali e tem vitória. Deus pega um homem chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos. Deus pega esse homem no fundo do poço, um homem que foi caluniado, um homem que sofreu tanto. Deus pega esse homem e coloca como governador do Egito. Deus faz essas coisas, querido. Então você que está aqui nessa noite e às vezes se sente
tão pequenininho, tão incapaz. Deus faz esse tipo de coisa, porque Deus confunde. Enquanto Jesus foi chamar os seus discípulos, e ele não saiu olhando para os sacerdotes, não saiu olhando para os escribas, não olhou para os governadores, para os grandes homens. Ele foi lá chamar os pequenininhos, chamar os pescadores, e Deus faz muito dessas coisas. E Deus tem grandes obras para realizar nas nossas vidas, querido. Portanto, quando você olhar e se achar incapaz de realizar alguma coisa, quando você olhar e entender, não, mas eu não posso, eu não consigo, quando bater aquela dificuldade, aquele medo, entenda uma coisa, que não é você que vai fazer, não é você que vai agir, não é você que vai estar na frente, mas há um Deus que toma pela tua mão, há um Deus que te guia e te leva rumo à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em um certo momento, acompanhando a história de Israel com o homem Saul, que estava no reinado, Deus queria um outro rei. E Deus então começou a procurar, querido, porque Ele sonda. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, diz a Bíblia. Ele está lá no Éden olhando. Ele está lá no Apocalipse acompanhando o que está acontecendo. Mas Ele também, em certos momentos, Ele está aqui agora olhando a sua vida, olhando a nossa vida. E Ele estava lá acompanhando Davi. E a gente começa a olhar a vida de um moço, enquanto naquela sociedade, o que chamava muito a atenção, o que estava em evidência, o que era grande aos olhos humanos, eram os soldados, era o exército de Israel, eram os homens que tinham mais destaque. E Deus certamente passou os seus olhos por lá e olhou, quem vai vir depois de Saul? E Deus olhou e viu Jonatas. E Deus olhou e viu grandes soldados. E de repente, olhou no meio de Jerusalém, ali no meio das várias famílias que tinha. E os olhos de Deus foi dando um zoom lá no campo. E de repente tinha alguém com a harpa louvando e adorando a Deus. E os olhos de Deus... Sabe quando você pega aquele mapa aí da internet, você dá um zoom assim? O zoom de Deus foi lá no menino que estava lá, aquele jovenzinho que estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. Entenda que o pastoreio daquela época, ele era muito importante. Entenda que o que estava na responsabilidade de Davi era algo muito grande, querido. Era trabalhoso? Sim. Era perigoso? Sim. Mas era algo muito grande. Nas mãos, nas responsabilidades do menino, do moço Davi, o que tinha ali? A riqueza daquela família. Era daquelas ovelhas que ele tirava a lã para fazer as suas roupas. Era daquelas ovelhas ali que ele ia tirar o leite para manter a sua família. Era daquelas ovelhas ali que ele ia tirar o seu alimento, a carne, para dar sequência na sua vida. Então o que estava nas mãos de Davi não poderia se perder, era algo muito importante. Então o pastoreio de Davi era muito importante. E Davi, com grande responsabilidade, ele cuidava bem das ovelhas do seu pai. Ele pastoreava e tinha cuidados, apesar dos grandes perigos que existiam naquela época. Eram os salteadores, eram as pessoas que queriam roubar as ovelhas. Eram os lobos, era o leão, era o urso, era tudo que queriam roubar e queriam acabar com aquela riqueza que Davi tinha, que era para controlar a sua família. Só, querido, quantas noites, enquanto os soldados estavam juntos lá no palácio, treinando e tendo seu lugar para ficar, quantas vezes Davi não conseguiu chegar em casa, porque muitas vezes a seca era grande naquele local, e ele precisava ir levar as ovelhas para pastar longe, precisava levar as ovelhas em lugares perigosos, precisava ir longe, e Davi, acompanhando tudo isso,
Só que Davi tem um segredo muito grande, que ele aproveitou esse momento, querido, de pastoreio. Esse momento de dificuldade para crescer, para aprender e para cada dia aprender coisas mais. Davi aproveitava o seu tempo que estava cuidando das ovelhas e que estava pastoreando para crescer também. Quantas vezes Davi não pegou a harpa e louvou? Quantas vezes Davi não pegou aquela funda que mais tarde ia fazer a grande diferença na sua vida e começou a treinar e botava um alvo ali e começava a treinar e acertava o alvo a 2 metros, a 3 metros e a 5 metros. Ele foi treinando quantas vezes? Quantas vezes ele não se acostumou a passar o frio da noite de quase 5 graus, porque no deserto é assim, faz muito frio à noite, e faz um calor escaldante durante o dia. Durante o dia enfrentava 40 graus de calor, com sede, com toda a dificuldade, tendo que levar as ovelhas para encontrar água, e à noite encontrando um frio. Mas entenda isso, que tudo isso está treinando Davi para mais tarde ele alcançar a sua vitória. Querido, entenda que as dificuldades que você passa, as dificuldades que eu passo, elas estão treinando a gente. Você entende o que Deus está falando no seu coração, querido? As lutas que Davi fez estava moldando ele. Pastor Josias estava treinando ele. Para mais tarde ele chegar aonde ele tinha que chegar, com condições de enfrentar tudo que tinha que enfrentar. Portanto, olhe então ao seu redor. Não entenda que as dificuldades vão te derrubar, não. Que as lutas que aparecem, os desertos da vida que surgem, os inimigos, os leões, os ursos, que parece que vão devorar a gente, que vão comer a nossa carne, que vão acabar, que vão destruir com a gente, não vão destruir a gente. Nós estamos sendo treinados para a glória de Deus, para as vitórias que nós vamos conseguir ali na frente. Davi estava sendo treinado, e ele entende isso e continua no seu ofício de pastor. Certamente, querido, quantas vezes Davi, ao compor 73 salmos dos 150 são de Davi, e um dos mais conhecidos é o Salmo 23. Certamente ele, em dificuldade, pega a sua harpa e começa a adorar a Deus, e o Espírito Santo sopra sobre Davi, ele consegue fazer canções lindas, e ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele começa a ver o cuidado que ele tem com as ovelhas, e deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele diz então: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele deixa de, em certo momento, entender que ele é o pastor, e entender também que ele precisa ser pastoreado. Davi entende isso, querido, e alguns estudiosos dizem que esse lugar existiu, o Vale da Sombra da Morte. Até Tomás falou um pouquinho sobre isso aí, né, Tomás? Nosso presbítero. Esse Vale da Sombra da Morte é interessante, que havia uma mosca chamada varejeira nasal, e que entrava pelo nariz, e alguns dizem que ela ia para o cérebro, e a ovelha ficava louca por aquela larva ter entrado na sua cabeça, e geralmente se perdiam muitas ovelhas. E Davi, sabendo disso, ele lembra de ungir a cabeça com óleo, porque uma proteção que impedia que a mosca varejeira nasal chegasse até a ovelha é quando o pastor, ele parava, colocava no seu colo a ovelha e pegava o óleo e colocava sobre a sua cabeça e protegia a cabeça. E quando a mosca varejeira ela ia passando próximo, ela não conseguia chegar até a ovelha, porque o cheiro do óleo impedia e repelia.
E a Bíblia, ela vai pegando essa linguagem toda e jogando para nós, dizendo que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e que sempre sejam alvas as suas vestes, há um óleo de Deus sobre a nossa cabeça, para que a nossa mente não pense em desistir, para que a nossa mente não pense em parar, para que a gente vá em frente em nome de Jesus, para conquistar as nossas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele sente uma solidão, querido. A solidão que Davi, pense nisso, imagine Davi no campo, com saudade da sua mãe, com saudade da sua casa, mas sabendo que tinha uma função tão importante, porque se deixam a ovelha na sua casa, ele em segurança, essa tranquilidade, esse comodismo, as ovelhas precisavam ser levadas para se alimentar. E Davi, ele sentindo essa necessidade de ir ao campo, muitas vezes ficou solitário, muitas vezes ficou sozinho. E a gente lembra do ofício de um pastor, realmente de uma igreja. Quantas vezes, pastor Mauro, a gente se sente sozinho, no meio de uma multidão que você está cuidando de tantas pessoas, em que tem tantas pessoas mandando mensagens no WhatsApp, em que tem tantas pessoas buscando soluções. Quantas vezes nós, não é isso? Pastores, presbíteros, vocês que tomam conta da liderança das redes, do GCEL, quantas vezes a gente também se sente sozinho? Quantas vezes você em casa, com criança correndo para lá e para cá, com seu esposo, sua esposa indo para lá, e você muitas vezes se sente sozinho, porque a gente precisa ser pastoreado. E o pastor, ele ajuda, conversa com um, com o outro, mas na hora de cuidar dele, é o momento mais difícil, porque todo mundo está sempre esperando, querido. Ele é o pastor, ele vai me ajudar, ele vai cuidar, ele vai me orientar. E o pastor, muitas vezes, Davi se sentindo sozinho. Davi na caverna sozinho. Davi durante os momentos ali sozinho. E as dificuldades, os perigos, eles vêm, querido. Davi vai montar o seu currículo quando o urso tenta pegar, quando o leão tenta acabar com as ovelhas, quando os ladrões, os lobos, os salteadores vão tentar mexer naquele patrimônio dele, o pastor se levanta e protege, e nisso ele está fazendo o seu currículo. Deus fala aos nossos corações hoje, querido, proteja a sua família. Cuide da sua família, cuide da sua esposa. Com tantas preocupações que tem do trabalho, que é muito importante, nós trabalhamos, nós vamos correndo os nossos serviços, gastamos lá 8 horas, 10 horas, o serão, às vezes ficamos final de semana trabalhando, é por nossa família, mas não tire os olhos da sua família. Pare um momento para ouvir, pare um momento para escutar, pare um momento para dar conselho, pare um momento para você ouvir sua esposa e para ouvir o seu esposo também. Eu dou minhas corridinhas aí, às vezes, na Uber, e chego em casa, eu tenho muitas histórias para contar, porque eu estava na rua, minha esposa estava em casa. E eu, quando chego, boto o pé na porta assim, ó. Minha esposa tem 1000 histórias para contar, eu deixo as minhas de lado. E aí fico escutando, né, Márcia? E aí corro para escutar, e aí eu falo assim, Márcia, deixa eu correr ali, tomar um banho, que eu estou cansado e eu já volto. É importante você parar para escutar. As pessoas hoje estão carentes de alguém que pare para ouvir as suas histórias, porque é um tipo de pastoreio, é um tipo de cuidado que a gente precisa ter com as pessoas. Davi passou por essas dificuldades e passando por isso, ele foi feliz, porque aproveitou desse momento todinho para entender que ele não estava sozinho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Entenda que quando o homem não estiver presente com você, a mulher não estiver presente, o pai não estiver presente, a mãe não estiver presente, o melhor amigo não estiver presente, Deus está contigo, o pastor dos pastores está contigo, o Espírito Santo está contigo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolhe um homem chamado Davi. E Deus então fala com o seu profeta, fala com Samuel. E fala com ele para ir e ungir a Davi. Só que é interessante, eu falei que ele falou para ungir Davi, porque eu conheço a história, mas Deus não falou para o Samuel. Ele não diz que ia escolher. Ele disse: eu escolhi, querido, porque ele passou olhando o deserto. Ele passou olhando o deserto e escolheu. E ele fala: Samuel, eu escolhi um dos filhos de Jessé, vai lá ungir. Que depois eu vou dizer como que vai acontecer. Ele chega e vai à casa de Jessé. E Jessé então pega os seus filhos, os principais. Olha, eu vi aqui ungir os seus filhos a rei. Eles tomaram um susto, porque Saul estava no poder. Como assim? Que história é essa? Não é assim que acontece a coisa. Mas Deus tem as suas histórias. Deus faz, Ele está no controle, Ele faz como Ele quer. Soluções que às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e Deus faz de outro, querido. Não é isso? Então, sabe de uma coisa? Tem uma igreja aí que diz que é pare de sofrer, né? Mas sabe de uma coisa que eles não estão errados? A gente tem que parar de sofrer mesmo, gente. Porque a gente sofre por antecedência. Eu estava conversando com uma pessoa, fazendo uma terapia um dia desse. E eu conversei e disse: olha, quantos momentos da sua vida você já sofreu desnecessariamente? Quantas histórias da sua vida você montou aqui dentro com ansiedade, elaborando que a história ia seguir um curso, e daqui a pouco a história, em vez de ir para cá, foi para cá. E durante 1 hora, 2 horas, durante vários dias, você pensou e sofreu, e essa história nunca aconteceu, nunca se tornou realidade. Querido, o nosso presente já é tão difícil, já tem tanta coisa, um problema acontecendo para a gente ainda criar e imaginar coisas, e a nossa mente é extraordinária. A gente começa a viajar e começa a sofrer, porque a nossa mente não tem condições de saber o que é real do que não é. Quando você pensa e você imagina, a coisa se torna real e você sofre. E Jesus tanto sabia disso, que ele falou assim: se um homem no seu coração, ele intentar com uma mulher, ele já pecou. Jesus sabia que a nossa imaginação torna as coisas reais. Querido, Davi vai ser ungido, mas ele está lá no campo. Ele está lá cuidando. Os filhos principais estão ali, junto com seus pais. E ele então, Jessé começa a chamar os filhos mais fortes. E talvez você pense como Jessé também. A nossa tendência humana é olhar o exterior. Jessé fala: os meus filhos são soldados, são mais fortes, sabe o que é o reino, está sempre lá. Esses outros ainda não estão lá. E Davi então nem pensar, está fora de cogitação. Ele então começa a chamar o Abinadab, chama o Samar, chama todos os três, e eles começam ali. E Samuel então, ligado com Deus, Deus fala para ele: olha, não olhe como o homem vê, porque eu olho o interior, eu olho o coração. Querido, Deus olha o exterior também, mas o primeiro plano de Deus é olhar o interior. Lembra quando desceram, Jesus estava na casa pregando e desceram um homem, o paralítico, e todo mundo esperava que ele fosse falar: levanta e anda. E Jesus então diz o quê? Perdoados estão os teus pecados. O que há dentro de nós é muito mais importante. Quem nós somos está aqui dentro, é o nosso interior. E depois que os homens foram apresentados
Samuel disse: não é nenhum desses, acabaram-se os filhos. E Jessé, meio perdido nessa história toda, porque ele já contava que seria um dos 3, ele falou: ainda tem um mais moço aí, então manda chamar. Ninguém almoça, ninguém faz nada, enquanto ele não chegar. E eles vão correndo buscar Davi. Estava pertinho? Não sei. Estava longe? Não sei a que distância estava. Eles trazem Davi com muita pressa, e quando o menino chega, ele coloca os olhos e Deus diz: é esse. Improvável, querido. Em qualquer pesquisa que se fizesse em Israel, ele seria o último, nem entraria na cédula de votação. Mas Deus faz o improvável e diz: é esse. Eu imagino o susto de Davi, querido. Se Jessé tomou um susto, imagine. E eu começo a pensar, querido, nas oportunidades que surgiram para você. Eu lembro do susto que o presbítero Tomás tomou aqui. Eu lembro do outro menino, sempre fica aqui, né? O Silvano também tomou um susto. E eu lembro também, pastor, certamente quando o senhor começou a tomar suas primeiras decisões de ir para o seminário, eu não sei nem se algum dia eles conseguiram falar assim: o que? O Maurinho vai estudar? Porque o Maurinho já era grandão, né? Eu imagino, pessoal, o que? Uzia, né? A minha família chama de Dilinho, né? Que o Dilinho vai estudar? Não vai chegar em lugar nenhum. E as pessoas às vezes desmerecem a gente. Não acreditam no seu ministério. Não acreditam no que você é capaz e onde você pode chegar. Mas não é o que as pessoas acreditam. Não é o que eles acham, não é o que eles pensam que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que Deus pensa. E Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. É pensamentos de bênção, pensamento de vitória. O Senhor acredita em você, confia no seu ministério. Portanto, deixa Deus te usar. Dê o primeiro passo, porque o restante Deus vai fazer pela sua vida. Aquilo que Deus, o projeto que Deus colocou na sua mão, tira da gaveta, meu querido. Vamos colocar essa empresa para acontecer. O projeto de estudo que você tem para você alcançar. O carro que você quer comprar, vamos fazer essa garagem. Prepara a garagem, querido, para não ter que contar com esse negócio de que o anjo ia andar com R$50 no bolso. Não combina com a gente, né? O anjo está comigo me protegendo, eu estou com R$50, se alguém chegar eu dou um dinheiro. Não, isso não combina com a gente. Faz a garagem, prepara essa carteira, essa CNH e vamos embora, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Acredite no seu sonho. Você é de Deus. Deus te chamou, acredita no seu sonho, porque Deus vai te levar muito além. Deus unge Davi. E é interessante a humildade desse homem, porque ele não corre para o palácio para ser o rei. Já me ungiu, sai daí. Eu que vou sentar aí agora, já me ungiu o profeta. Samuel, vem aqui atrás, ele aqui. Samuel, fala para ele que o senhor aqui, eu já estou ungido e que eu posso sentar aí. Nós fica tranquilo. 10 a 15 anos aproximadamente, tranquilo, sendo ungido, já sendo visto como rei pelos céus. E ele tranquilo, fazendo as mesmas, vai lá levar merenda, vai lá cuidar das ovelhas, vai lá limpar o curral, vai. Porque eu te tirei de trás das malhadas. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Porque quem nós somos, está aqui dentro. Não é o que você faz de serviço que vai determinar quem você é. Você pode ter o serviço que for lá fora, mas quando você chega em casa, você é o pai, você é a mãe, você é o filho, e você principalmente é servo do Deus vivo. Aleluia. Davi continua. Mais tarde vão surgir oportunidades e você precisa ficar atento a isso, querido. As oportunidades, elas passam na nossa vida e a gente precisa ficar atento e entender que muitas vezes oportunidades não são problemas. Todo mundo está vendo um grande problema, porque os filisteus agora querem atacar Israel. É um problema para Israel, claro. É um problema para os soldados, sim.
mas para Davi a solução. Entenda isso, por favor. Os problemas, eles surgem e vai depender como a gente vai olhar a situação. O homem começa a chegar, o exército de Israel fica sabendo que os filisteus estão se aproximando, então cada um fica num monte próximo e eles ficam num vale ali entre eles. E durante 40 dias, eu não disse durante 4 dias, eu não disse durante uma semana apenas, não, durante 40 dias, e não disse que, não vou dizer que é só apenas na manhã, não, era o café da manhã e o café da tarde. Um homem de quase 3 metros, corria lá e gritava lá do vale: tem algum homem aí para me enfrentar? Aonde que está o exército do Deus vivo? E ele devia bater o pé, devia tremer tudo, né, gente? Durante 40 dias, de manhã e de tarde. Tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém aí para honrar o exército do Deus vivo? Vocês não são de Deus? Imagine quantas blasfêmias que Golias não deve ter dito, querido, para o exército. E todo mundo escondido, todo mundo correndo, porque para eles acontecendo um problema terrível, eles vão morrer, o exército vai se acabar. E Davi vai levar merenda para lá. Jessé vai lá levar merenda. Deus, querido, acompanhando toda essa história. O rei de Deus, que ainda não estava no cargo, chega lá e escuta a história. Aquele que vencer o Golias, ele vai ter os impostos da sua família zerado, ele vai se casar com a filha do rei, e ele vai morar no palácio. Ele faz assim para ele: ó, sou eu. Todo mundo está vendo o problema. Os filhos de Jessé, todos os outros 3 estão vendo o problema. Davi entende que essa é a oportunidade que ele estava precisando para chegar onde tinha que chegar, querido. E ele pergunta e confirma: é isso mesmo? O pessoal, é isso mesmo. Ele então vai lá e se apresenta: o rei, Saul, o teu servo. Olha a humildade. Querido, ele é o rei, querido. O verdadeiro rei diante de Deus é ele, mas ele humildemente... Querido, entenda uma coisa. Deixa eu te abrir uma coisa aqui. A gente tem que esperar um momento para a gente falar algumas coisas, né? Tudo tem um momento certo para a gente falar. Tudo tem um momento certo para a gente entrar em algumas questões. E Davi, sabiamente, fala assim: o teu servo vai pelejar contra esse filisteu. E é interessante um outro segredo nessa mensagem, que Davi, em algum momento, ele tem a visão que o povo tem. Eles olham ele como um gigante. E eu lembro de Jericó, como os 12 espias foram lá olhar, e os 10 voltando falando: a terra está cheia de gigante. A gente se sentia como um gafanhoto. Davi nunca se sentiu como um gafanhoto diante daquele homem. E para falar nisso, ele nunca nem chamou ele de gigante, porque a visão dele era: quem é esse incircunciso para pelejar contra o exército do Deus vivo? Querido, entenda uma coisa: as lutas, quando aparecerem, você não pode enxergar isso de uma forma: é um monstro, essa montanha é intransponível, eu não vou conseguir porque é muito grande, é muito difícil. Não, se a gente for pensando assim, a gente começa a perder de cara. Davi, ele acredita e fala: esse camarada afrontou o exército do Deus vivo. Ele é um incircunciso, ele é um filisteu, e eu vou lá e vou glorificar o nome do Senhor. A peleja de Davi, querido, era para glorificar o nome do Senhor, era para defender o exército de Deus. E ele então vai. É interessante a gente pensar que as armas
do rei da terra foram dadas para ele. Ele não quis, porque a nossa guerra é que precisamos vencer, são com as armas do Rei dos Reis. Deus tem colocado armas poderosas que Efésios fala, a palavra de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça. Deus tem dado armas espirituais para nós, a oração, o jejum, são armas que Deus tem dado para a gente. Davi olha para as armas do rei Saul e diz, não, para mim não, isso não serve para mim. Mas entenda uma coisa, que Davi tinha um segredo da funda, ele nunca falou. Querido, entenda isso. Não fique revelando as suas armas, as coisas que você tem, os seus segredos. Deixa o rei, aqui ó, Golias, aqui na minha mão. O que eu estou preparando para você, ó. Saul, deixa comigo, eu sei usar a funda. Não, é segredo, querido. Deixa para revelar na hora que a coisa vai acontecer. Não conte os seus segredos, você está entendendo isso? Davi guardou o segredo, deixou quietinho a funda. Interessante que a tribo de Benjamim, da qual Paulo Saul eles eram especialistas em atirar a funda. A funda, para você ter uma ideia, era um elástico grande. O mais próximo que nós temos é a estiradeira, que os garotos da minha época usavam, né? Hoje não se usa mais, que bom que não se usa. A gente usava com bola de gude, era terrível. Deixa aqui essas histórias, né? E aí, nesse dedo maior aqui, o dedo médio, eles enrolam uma parte e colocam uma pedra no meio e a outra fica aqui entre o indicador e entre o polegar. Então eles rodam com muita força, ou assim, e solta essa daqui, ó, porque a outra está presa aqui. E aí ganham assim uma velocidade. Alguns dizem que as pedras chegam a atingir 100 km por hora. Olha a velocidade dessa pedra. Davi quietinho com a sua arma secreta ali. Ele vai descendo e o Golias vem a ele. Todo mundo vendo, o gigante vai destruir Davi. E Deus falando, esse circunciso vai perder para mim, porque eu vou glorificar o nome do Senhor. Ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele blasfemou contra o meu Deus, e eu vou nessa batalha. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo estava próximo da morte, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, e ele diz o segredo, eu guardei a fé. Deixa eu te falar um segredo. Nós temos perdido muito tempo com as nossas guerras que não são o bom combate. Hoje o Senhor quer que a gente reflita nas nossas batalhas, porque batalhas geram energia, a gente gasta energia, a gente gasta tempo pensando nas estratégias, a gente gasta tempo pensando de como vencer, como ir em frente, e quantas batalhas desnecessárias a gente tem se envolvido. A Bíblia chega a dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados que estão nas regiões celestiais. Querido, a nossa luta não é contra irmãos. Nós somos o exército que mais mata os próprios soldados. A nossa luta não é contra nós aqui. Nós temos um inimigo em comum, e o nome dele é chamado aí de diabo, de Satanás. É esse que quer destruir, que quer tirar, que quer vencer a gente. E ele não é gigante não, tá? Porque a Bíblia diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, Ele vai fugir de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Davi vai enfrentar o homem, e ele apresenta as armas dele. Ele tem a funda, ele tem a sua estratégia. Entenda isso, que a gente precisa ter estratégia para entrar na guerra. Não se entra na guerra de qualquer maneira. Eu sou de Deus, eu vou, não. Ele é de Deus, ele vai em nome do Senhor, mas ele tem a funda guardada, ele tem a estratégia física, porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer para o homem fazer. Se não era fácil, a gente ficava só cantando, louvando, e as coisas iam chegando. A gente precisa se esforçar. E Davi tem a funda guardada.
E o homem começa a apresentar as armas e vê as armas de Davi. Ele fala: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E não se intimide com palavras, tá, querido? Eu vou te dar hoje, você vai morrer, eu vou te matar, eu vou acabar contigo, os animais, as feras do campo vão comer. Feche os seus ouvidos para essa coisa, não coloque no seu coração palavras contrárias. Davi está com seu coração blindado, porque ele está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Há uma proteção no seu coração e ele não permite que essas palavras tirem a sua fé. E quando Golias começa a pelejar contra ele, ele arremessa a sua funda e certamente ele orou. Certamente ele pediu: Senhor, vai, Senhor, porque o Senhor é a rocha, o Senhor é a pedra, o Senhor que vai derrubar esse gigante. E quando ele rodou, querido, aquele homem de quase 3 metros de altura desabou. Quando a pedra bateu na sua fronte, deve ter quebrado o crânio dele, porque uma pedrada a 100 km por hora, num peso assim, dessa forma, deve ter quebrado. E o homem desabou. E é interessante que geralmente o homem que vai na frente do lutador costuma às vezes ajudar nesses momentos, mas ele não ajudou. Davi pega a própria arma, a espada de Golias, e corta o seu pescoço. E agora Israel entende e vê o que Deus está fazendo através de um homem em que ninguém deu crédito, em que ninguém acreditou que poderia se fazer. A vitória chegou de onde menos se esperava. Entenda isso, que a vitória que pode chegar à sua família, que pode chegar a você, muitas vezes vem de uma forma que você menos espera, porque Deus está no controle da nossa história, Ele está comandando todas as coisas. Agora o povo de Deus começa a glorificar, começa a exaltar, e os filisteus batem em retirada. Israel tem uma grande vitória, porque Deus estava com ele, e Deus está conosco, Deus está na nossa vida. A sua vitória também vai ser grande, basta você confiar no Senhor, acreditar que Ele pode todas as coisas. É assim que Deus faz, querido. As pessoas vão voltando para casa agora, vão voltando para Israel, dizendo que Davi matou milhares, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Quando você exalta a Deus, quando você glorifica o Senhor, quando o teu ministério é voltado para adorar a Deus e louvar a Deus, as pessoas fazem uma homenagem a você. As pessoas lembram de você, porque no fundo, você estava fazendo isso aí para Deus. Você estava apacentando para glorificar o Senhor. Você estava enfrentando as guerras, enfrentando o frio, enfrentando a solidão, enfrentando o calor, né, pastor Josias? Para glorificar o Senhor. Você estava aconselhando, estava cuidando das ovelhas para glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes podemos dizer não para tantas coisas. Quantos não Davi poderia dizer? Mas ele disse: eis-me aqui, eu vou. E o Senhor então muda a história. E hoje a gente, 3 mil anos, estamos aí falando dessa história. As pessoas vão contar a nossa história, pastor Mauro. A gente está deixando um legado, não é isso? Pastor Josias, pastor Cláudio que está lá, aspirante Luciano, pastor Osmar. Deus, a gente está deixando um legado aí. As pessoas estão contando as nossas histórias. Entenda isso, que nós somos uma carta lida que foi louvada aqui. Querido, a sua história está sendo contada, fique atento. O que você está fazendo, as pessoas estão vendo as suas vitórias, as suas improváveis vitórias, quando tinha tudo para dar errado e deu certo. Um menino que estava no campo com a sua harpa, um simples pastor de ovelha. Agora, quando a gente corre alguns anos na frente, 20 anos, 30 anos na história, esse moço está sentado no trono e ele é o rei de Israel. E ele reina 7 anos e meio em Judá, nas 2 tribos. E depois
30 anos ele vai reinar em todo Israel, porque o reino do norte também abraça ele como rei. E ele vai governar numa totalidade de 40 anos. Deus pega um pastorzinho, com carinho, né? Deus pega o jovem Davi, e que vai se tornar o rei de Israel, um dos reis mais falados de Israel, e tanto que o cego, quando vai pedir um milagre, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido. Que o Senhor continue travando as suas batalhas, as suas guerras. E que você sempre lembre de quando for fazer como o salmista diz, que uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, ou confiam na força do seu braço, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Faça menção do nome do Senhor, em nome de Jesus, e a vitória chegará para a sua família, chegará para você, e você terá vitória. Deus continue abençoando a sua vida.